Vamos para a nossa habitual viagem pelos 5 continentes com Bruno Cardoso Reis, na Rádio Observador. Bruno, bom dia. Vamos começar pela guerra e mais concretamente pela guerra dos cereais. A Rússia está pronta a mergulhar milhões de pessoas em todo o mundo na fome, criando uma crise alimentar global. Tudo isto tem uma lógica perversa. A voz que ouvimos é do conselheiro da defesa ucraniano, Yuri Sak, numa entrevista à CNN Portugal. Bruno, qual é o objetivo da Rússia com esta decisão? Olá, bom dia. Bem, eu acho que o objetivo é, por um lado, mostrar poder naval, depois de ter mostrado impotência naval com a questão da ponte de Kerch, que no fundo é visto aqui como um grande símbolo também do poder de Putin, esta ligação entre a Crimeia e o resto da Rússia, que foi atacada por drones subaquáticos, aparentemente ucranianos. Depois aumentar a pressão sobre a Ucrânia, em particular sobre a sua costa sul, sobre os portos e sobre a capacidade de exportarem cereais. Nós sabemos que à volta de 60% dos cereais ucranianos já são exportados em parte por terra, mas há limites ao que se consegue fazer mais por essa via e, portanto, e isso obviamente tem uma grande importância para a economia ucraniana. Já vimos uma quebra de quase 35% no tráfego naval no Mar Negro e basicamente já não há navios a rumar para a Ucrânia. E realmente a esse nível do poder naval, ainda mais do que aéreo, a Rússia tem uma enorme vantagem. Basicamente a Ucrânia não tem marinha desde a ocupação da Crimeia, desde 2014. Ainda assim consegue condicionar bastante a ação da Rússia, mas é evidente a vantagem da Rússia neste campo. Depois ganhar algumas concessões, reforçar aqui a sua capacidade negocial, enfim, neste acordo dos cereais e em particular parece-me claro que a Rússia quer que todo o banco agrícola russo volte a ter pleno acesso ao SWIFT, ao mercado financeiro dos dólares, e não apenas uma espécie de filial para tratar da questão da exportação de cereais, o que também mostra bem que toda aquela narrativa que as sanções não interessam nada e que toda a gente deve fazer comércio internacional com a sua moeda, não precisa de usar dólares, enfim, é a conversa para enganar tolos, vamos dizer assim. Aumentar o preço dos cereais que a Rússia exporta e também aumentar a dependência da Rússia em relação à Rússia de países do sul global que têm grandes necessidades de importação de cereais e isto mesmo a tempo de uma cimeira Rússia-África que vem aí e na qual a partir da Moscou tinha muito pouco a oferecer, porque não pode oferecer armamentos, está muito condicionada e portanto, e a esse respeito, aliás, não resisto a recordar que falámos aqui a semana passada de Putin e da possibilidade ou não de ir à África do Sul, à Cimeira dos BRICS, a respeito da deportação de um ex-ministro moçambicano para os Estados Unidos, por imposição da justiça sul-africana e contra aquilo que era a opinião do governo sul-africano, e foi minha opinião que Putin provavelmente estaria a repensar os seus planos de viagem à África do Sul, isso concretizou-se, mas no fundo a imprensa russa, a forma de apresentar isso foi dizer Putin não vai à África, a África vem a Putin para a tal cimeira Rússia-África, mas realmente com esta questão dos cereais a Rússia pode-se apresentar aqui como o grande fornecedor de cereais do sul global e é assim que eles estão a tentar vender no fundo esta ação que objetivamente é bastante negativa para os interesses desses países. Também esta semana o embaixador da Ucrânia no Reino Unido criticou a forma como o presidente ucraniano reagiu às sugestões do ministro da Defesa britânico e por isso foi demitido. É fácil perceber esta decisão de Zelensky? Bem, eu acho que em certo sentido sim, embora possa não se concordar com ela, mas eu acho que tem muito a ver com, por um lado, de facto não é muito normal um embaixador, não é nada normal, um embaixador criticar, digamos, o chefe de Estado, o chefe de governo que representa, não é? E que à partida tem a obrigação de defender essas posições, mesmo que não concorde muito com elas. Acho que tudo isto mostra que realmente há aqui algum cansaço, algum desgaste, é mais de um ano de um conflito muito intenso, obviamente especialmente intenso e desgastante para os líderes ucranianos e portanto é normal que às vezes venham de cima alguns erros ou algumas tensões que por regra não têm caracterizado a ação da Ucrânia, em particular a sua diplomacia, que obviamente é essencial para gerir o esforço de guerra. A Ucrânia depende muito do apoio externo e portanto isso também gera, lá está, tensões entre os aliados, não é? Entre a Ucrânia e os seus aliados. Neste momento eu diria aliás que essa é a grande esperança de Putin, não é? No fundo a teoria da vitória dos dois lados, né, nesta fase, do meu ponto de vista, passa por uma aposta em que o desgaste
a atrição, a divisão será maior do outro lado, não é? Portanto, Putin acha que os russos são mais resistentes e que é uma questão de tempo, sobretudo até aparecerem divisões e tensões e uma desistência, ou pelo menos uma redução muito grande do apoio do Ocidente à Ucrânia. E não é impossível que isso venha a acontecer, sobretudo se pensarmos que há eleições americanas em novembro de 2024, em que tudo indica que Donald Trump será o candidato republicano, pelo menos com as informações que temos para já. Obviamente, do lado da Ucrânia também se aposta, digamos, na mesma dinâmica, mas do lado russo, e também que isso não é um completo disparate, fica claro com o golpe falhado de Prigozhin. Aliás, nesta semana tivemos notícia não só destas tensões, digamos, entre as elites ucranianas, mas também de novos elementos de tensão nas elites russas, ou seja, tivemos a detenção ontem do Igor Girkin, que é conhecido pelo pseudónimo de Strelkov, que era um antigo, digamos, um securocrata, um antigo agente do KGB, sendo que Putin é conhecido por dizer que não há antigos agentes do KGB. As pessoas que trabalharam para o KGB continuam sempre ligadas e, portanto, isso dava-lhe um certo estatuto de impunidade que lhe permitia ser muito crítico, muitas vezes, da condução da guerra, do Ministério da Defesa. Nas últimas semanas começou a ser muito crítico também de Putin, cada vez mais. Chegou a dizer que ele se devia afastar. Isso claramente foi demasiado neste contexto, sobretudo, em que aquele golpe falhado de Prigozhin mostrou que havia reais vulnerabilidades do regime de Putin e, portanto, acabou também por ser tido. Portanto, no fundo, nós estamos numa fase em que vamos ver quem é que se desgasta e divide mais depressa. Ficamos pela Europa, Bruno, porque amanhã é um dia decisivo em Espanha. Espanha alcança os melhores dados de emprego da sua história, cresce acima da zona euro e registra a taxa de inflação mais baixa de toda a União Europeia. E se está tudo tão bem, porque é que o sanchismo parece estar a perder gás e uma vitória da direita teria consequências para a política externa de Espanha? Bem, é realmente um paradoxo, mas e há até aquela expressão muito conhecida da campanha do Bill Clinton, "It's the economy stupid", não é? Portanto, é a economia, na política, nas eleições, o que conta é sobretudo a economia, mas eu diria que até em termos de estudos, digamos, aquilo que é muito claro é que quando a economia está a correr mal, ela realmente torna muito difícil a quem está no poder ganhar, não é? E, portanto, esse aspecto é verdade. Agora, quando está a correr melhor, muitas vezes isso não garante a vitória, ou por vezes isso não garante a vitória, ou seja, pode haver outros problemas, não é? No fundo as pessoas têm uma espécie de luxo de se concentrar noutras questões, mas é verdade que realmente, quer em Portugal, quer em Espanha, os indicadores económicos estão muito acima do que seria até esperado, em função da guerra, estão acima da média europeia, o que está longe de ser o caso noutras alturas no passado. No caso de Espanha, parece-me evidente que realmente isso não garante a vitória de Sánchez, a vitória do PSOE, embora seja verdade, e é importante notar isso, que a diferença entre os dois principais partidos não é assim tão grande. Não foi assim tão grande, aliás, nas eleições autárquicas, não é assim tão grande, mesmo que as sondagens se confirmem. E, portanto, provavelmente uma parte disso é explicado por, apesar de haver uma série de erros que são atribuídos ao governo de Sánchez, enfim, problemas na coligação, uma série de tensões também muito ligadas à polarização e ao crescimento dos nacionalismos de sentido oposto em Espanha, não é? O independentismo catalão e mesmo basco, e depois uma espécie de regresso do espanholismo, digamos, do nacionalismo espanhol mais radical com o próprio Vox. Mas, portanto, essa polarização para mim é que o dado fundamental e realmente isso não é anulado pela economia. Agora, portanto, vamos ter aqui alguma incerteza, continuamos a ter, do meu ponto de vista, alguma incerteza, um pouco sobre quem é que ganhará eleições, embora todas as sondagens apontem realmente, ou a maior parte delas, pelo menos, para a vitória da direita, mas podemos ter alguma incerteza quanto à formação do governo, não é? Porque é preciso um bloco, uma coligação, isso parece também claro das sondagens que não haverá uma maioria absoluta. E, portanto, isso é aqui um fator de incerteza. O que não parece incerto é que, seja o novo governo liderado pelo PSOE novamente ou pelo PP, não haverá grandes mudanças na política externa de Espanha.
E isso realmente é uma novidade, ou seja, nos anos 80, nos anos mesmo até os anos 90, havia grandes diferenças entre a direita e a esquerda espanhola. Mesmo o PSOE, por exemplo, opôs durante muito tempo à adesão à NATO, depois impôs um referendo para se manter na NATO, mas pondo condições como, por exemplo, não fazer parte da estrutura militar, do comando militar da NATO. Agora, o que vemos nos dois casos, e eu fui ver os programas dos dois partidos, é realmente, desde logo, destacar, por exemplo, da aposta em boas relações, numa parceria próxima com os Estados Unidos, com a NATO, com a União Europeia. Portugal merece mais referência no programa do PSOE do que no programa do PP, e há, aliás, uma evidente cumplicidade entre Sánchez e António Costa, mas eu não leria muito aí. Acho que isso não quer dizer que Feijóo ou que o PP estejam menos interessados em ter boas relações também com Portugal. É de lembrar que a Espanha, neste momento, tem a presidência da União Europeia, a presidência rotativa, e, portanto, podia-se pensar que poderia ter aí algum impacto, nem que seja em termos de perturbar, digamos, a sua capacidade de desempenhar essa função. Acho que o impacto não é assim tão grande, porque, mais uma vez, é uma área de governação relativamente consensual. Há todo um aparelho, uma máquina montada, quer do lado espanhol, da diplomacia espanhola, quer do lado de Bruxelas, que garante a continuidade das presidências. Eventualmente, sobretudo se o governo demorar tempo a formar, pode dificultar alguma visibilidade maior para a Espanha e algum peso maior numa agenda mais especificamente espanhola, mas acho que mesmo aí não terá grande impacto. Seguimos em direção à Ásia para falarmos dos escândalos em Singapura. A cidade-estado tem fama de grande estabilidade política. O que é que está a acontecer, Bruno? Sim, tem realmente fama de enorme estabilidade política, ou seja, basicamente desde 1959, desde que se criou, digamos, um sistema de autogoverno ainda sob domínio britânico. Singapura só se torna plenamente independente em 1965, ainda houve um curto período em que fez parte da Federação da Malásia, mas em todo esse período, desde 1959 e também desde 65, desde que é independente, o mesmo partido, o Partido da Ação Popular, está no poder, não é? Basicamente houve 3 primeiros-ministros de Singapura, sendo que 2 deles são pai e filho, o Lee Kuan Yew, que é no fundo o fundador do Estado Independente de Singapura, e o atual primeiro-ministro Lee Hsien Loong, que é filho do primeiro-ministro anterior, e há um outro primeiro-ministro do mesmo partido entre os dois, vamos dizer assim. Apesar disso, realmente, portanto, há aqui uma enorme estabilidade. O que é que aconteceu a semana passada? Houve um ministro detido por corrupção e que foi suspenso de funções e que está aparentemente acusado de corrupção, ministro dos Transportes, e o presidente do Parlamento, que era visto também como o potencial Delfim do atual Delfim, portanto um eventual futuro primeiro-ministro, aparentemente teve um caso extramatrimonial com uma deputada e, portanto, ambos também se demitiram. Porque é que isto é importante? Porque realmente o Partido da Ação Popular caracteriza-se, distingue-se por, no fundo, apresentar-se como um partido acima de qualquer suspeita e em que há tolerância zero para a violação da lei e, nomeadamente, também para a corrupção. No fundo, Singapura, enfim, é um país que, obviamente, em termos de pluralismo, tem aqui algumas limitações, embora a maior parte dos observadores digam que as eleições, em termos de contagem, pelo menos, são justas. A oposição tem algumas condicionantes à sua ação, mas são relativamente justas. Mas a verdade é que o Partido da Ação Popular tem vindo a cair nas eleições. As últimas teve apenas, pomos aqui entre aspas, 60% dos votos, face a 40% da oposição. Foi a maior votação da oposição de sempre na história de Singapura e, portanto, a ideia é que este tipo de escândalos é muito má para a reputação do partido e pode acelerar, no fundo, aqui a degradação do seu apoio. O Partido da Ação Popular, no fundo, é associado ao branco. Os seus líderes vestem-se de branco, são conhecidos como os homens de branco, precisamente para simbolizar aqui a ideia da pureza, digamos, do rigor, de não haver qualquer mancha na sua reputação, e, portanto, isso dá alguma importância a estes escândalos, sendo que realmente uma parte da explicação para esta durabilidade do Partido da Ação Popular no poder tem a ver com os resultados históricos extraordinários deste país. Ou seja, em 1965 Singapura tinha um PIB per capita da volta de $500, mais ou menos próximo de Portugal. Basicamente ele foi multiplicado por 100. Atualmente o PIB de Singapura é à volta de $55.000, ou seja, é o dobro do PIB de Portugal. Portanto, passou de um país relativamente atrasado, subdesenvolvido, para um dos países mais ricos do mundo.
E, de acordo com o índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional, em termos de corrupção, está no 7º lugar do topo, não é? Portanto, está no top 10 de países com menos corrupção a nível mundial. Isso também se explica provavelmente pelo facto de Singapura ter esta aposta em governantes bem pagos e competentes, ou seja, é o país que paga os maiores salários aos seus governantes. O Primeiro-Ministro de Singapura ganha à volta de 1,5 milhão de euros por ano. Agora, aparentemente, há aqui sinais de cansaço, de algum desgaste, talvez de abuso de posição dominante, e, portanto, veremos se isto virá a ter impacto ou não em futuras eleições. Bruno, que leitura podemos fazer dos mais recentes exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e da Austrália? Bem, há um dado objetivo, é que são os maiores de sempre, ou seja, estamos a falar de, durante 2 semanas, exercícios que envolvem à volta de 30 mil soldados, portanto são exercícios, digamos, multidomínio, sobretudo navais e aéreos, mas também com forças terrestres, vamos dizer assim, ou anfíbias. Também são os exercícios que envolvem mais países, porque a par da Austrália e dos Estados Unidos, que são os organizadores, há mais 13 países que vão participar de diferentes formas. E, portanto, isto sobretudo mostra que a Austrália e os Estados Unidos, que a Austrália é o principal parceiro dos Estados Unidos no Pacífico, o principal aliado neste espaço do Indo-Pacífico, mostra também que os Estados Unidos querem deixar claro que, apesar do seu empenhamento na Ucrânia, que implica, na verdade, sobretudo um apoio indireto e capacidades mais terrestres, vamos dizer assim, mesmo nesse apoio indireto, continua a estar perfeitamente capaz de manter a sua prioridade, a sua atenção à segurança do Indo-Pacífico. E, portanto, desse ponto de vista, é realmente são exercícios significativos e é significativo também que a China tenha um navio militar nas proximidades desta zona, certamente para acompanhar de perto o que é que se irá passar nestes exercícios. Bruno, no minuto final que nos resta, voltamos a falar de Donald Trump, porque esta semana parece haver mais notícias para o ex-presidente americano. Sim, ele recebeu, no fundo, a indicação de que avançará mais um processo. Neste caso, a questão do processo que tem a ver com a sua tentativa de impedir a validação das eleições presidenciais e, no fundo, o apoio àquela turba que acabou por tentar tomar o Congresso em janeiro de 2022. Portanto, estamos aqui perante uma situação em que temos um dos principais candidatos às eleições presidenciais de novembro de 2024, aquele que será provavelmente o candidato republicano, com uma série de acusações. Tem pelo menos já 4 processos. Também, se ficarmos a saber que num desses processos, aquele que tem a ver com a documentação classificada que ele indevidamente levou para casa e guardou, que também os seus advogados estavam a tentar que fosse adiado para depois das eleições, já foi marcada para o próximo ano. Isso pode não vir a concretizar-se, mas no fundo acumulam-se realmente os problemas judiciais de Trump. Agora, aqui o que é curioso é que Trump faz questão de falar disto, veio divulgar, realmente tinha recebido uma carta a indicar que provavelmente seria acusado em mais um caso, e isso para mim parece validar esta tese que é, para ele como um líder populista, estes processos parecem até politicamente benéficos, pelo menos até certo ponto, ou seja, ele usa-os para mostrar que é um verdadeiro líder popular e que obviamente isso significa que tem contra ele as elites, as instituições, portanto, em termos eleitorais e pelo menos em termos das sondagens para as primárias republicanas, que escolhem o candidato republicano e que vão decorrer durante este ano, ele continua a liderar de forma destacada. Tem à volta de 60%, o candidato seguinte, o Ron DeSantis, tem 20%. E terminava só dizendo que isto quer dizer que não devemos subestimar Donald Trump, apesar dos seus problemas judiciais, e que isto obviamente cria não só grande incerteza em termos da política interna norte-americana, mas também em termos da política externa e da política global. Os Estados Unidos continuam a ser uma grande potência global e há enormes diferenças, por exemplo, em relação à Ucrânia, por exemplo, na relação com a Europa ou com a NATO, entre Joe Biden e um eventual novamente presidente Donald Trump. Obrigada, Bruno. Para a semana voltamos então a viajar pelos 5 continentes. Bom fim de semana.